Opa! Nesse guia iremos tentar falar sobre o máximo de coisas possíveis sobre o jogo, de forma que qualquer iniciante entenda. Algumas coisas serão mais aprofundadas, outras menos, mas mesmo se você não for iniciante, com certeza terá alguma coisa que você vai poder tirar disso. O vídeo está todo separado por tópico, então vocês podem acompanhar na timeline. Se não tiver na timeline, tá na descrição do vídeo, porque da última vez eu tentei colocar e não consegui. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas enfim. Como o canal tá iniciando, eu conto com a ajuda de vocês para deixar aquele like, se inscrever no canal e se tiver a opção de hypar o vídeo, por favor, né? E se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, ou quiser mais vídeos sobre Dead by Daylight, é só comentar aí. Aproveitem. No espaço vazio entre mundos, havia algo. Algo sombrio. Algo obscuro. Algo divino. Uma entidade poderosa, composta pela forma mais pura do mal. Ela estava com fome. Fome de medo. Fome de dor. Fome de esperança. Essa fome precisava ser saciada. E para isso, mundos precisavam serem consumidos. E assim foi feito. Mas essa entidade não queria passar por isso de novo. Sentia essa fome. Então ela criou o seu próprio reino. Um reino de terror e caos, onde ela poderia se alimentar por toda a eternidade, trazendo almas de assassinos e sobreviventes de diferentes mundos para participarem de provações intermináveis de prazer e desespero em seu reino. Nessas provações, também conhecidas como Trials, cada lado tem o seu objetivo. O do assassino é de enganchar, sacrificar e matar os sobreviventes, enquanto o dos sobreviventes é reparar geradores, abrir o portão de saída e fugir. O sobrevivente é capaz de andar, correr a 4 metros por segundo, agachar, pular sobre janelas e pallets, derrubar pallets, reparar gerador, abrir o portão de saída, entrar na escotilha, curar e desenganchar sobreviventes, abrir baús, se esconder em armários, purificar totens, usar uma variedade de itens e perks e realizar interações especiais que variam de acordo com o assassino que ele está enfrentando. Algumas dessas ações que eu citei possuem variações, são elas: pular sobre janelas, pular sobre pallets, derrubar pallets e se esconder em armários. Existem 3 formas diferentes de pular sobre janelas. A primeira é a forma lenta, que também é conhecida como slow vault, que pula lentamente sem fazer barulho. A segunda é a forma média, também conhecida como medium vault, que pula mais rápido do que o slow vault, mas faz barulho. Para realizar essa ação você tem que pular enquanto segura o botão de correr. E tem a forma rápida, que é o fast vault. É a maneira mais rápida de pular por uma janela. E você precisa estar correndo de frente para uma janela e então pular. Pular desse jeito também faz barulho, assim como o medium vault. Tem 2 formas diferentes para pular sobre pallets. A primeira é a forma lenta e sem barulho, o slow vault, que funciona exatamente igual ao slow vault de janela, só que na pallet. A segunda é a forma rápida, o fast vault. Como o nome já diz, é a forma mais rápida de pular sobre uma pallet, mas faz barulho e basta você pular com o botão de correr pressionado, sem a necessidade de estar correndo de frente para ela, como é o caso do fast vault e da janela. Tem 2 formas de derrubar pallets. A primeira é de frente, que você consegue fazer apertando o botão de ação de frente para a pallet enquanto você está parado. E a segunda é de costas, que você consegue fazer enquanto estiver correndo e passar pela pallet. Essas 2 ações fazem barulho. Tem 2 formas diferentes para se esconder em armários. A primeira é a lenta e a segunda é a rápida. Na lenta basta pressionar o botão de ação e você se esconde sem fazer barulho. E na rápida você entra no armário rapidamente, mas faz barulho. Os sobreviventes possuem 3 estados de vida: o estado saudável, que é o estado padrão, o estado ferido
que é onde ele fica gemendo e sangrando e deixando um rastro de sangue pelo caminho, e o estado morrendo, que é onde ele fica rastejando pelo chão, gemendo e deixando um rastro de sangue também. Ao ser atingido, o sobrevivente geralmente perde um estado de vida, então ele vai do saudável para o ferido e do ferido para o morrendo. O sobrevivente também consegue ver uma luz vermelha sendo emitida à frente do assassino, que o ajuda a visualizar para onde o assassino está olhando. Assim como também consegue escutar o raio de terror do assassino, que é uma área em volta dele que emite um som, geralmente o som de coração batendo, que fica mais alto conforme o assassino se aproxima. O assassino é capaz de andar, geralmente a 4,6 metros por segundo, mas isso pode variar de acordo com os assassinos, com suas habilidades e com seus perks. Eles também podem danificar os geradores, quebrar pallets derrubadas por sobreviventes, quebrar paredes quebráveis, bater com investida, pegar e enganchar sobreviventes, pular sobre janelas, fechar escotilha, abrir o portão de saída, agarrar sobreviventes, abrir armários, apagar totens abençoados e usar sua habilidade especial. Além disso, ele consegue ver os rastros deixados pelos sobreviventes que estavam correndo, consegue ver uma notificação visual de ações barulhentas feitas pelos sobreviventes. E sobre a ação de agarrar, acho que ela é a mais difícil de entender completamente, mas o assassino pode agarrar um sobrevivente sem precisar derrubá-lo. Basta ficar colado atrás do sobrevivente e apertar o botão de ataque, enquanto o sobrevivente estiver realizando uma dessas ações: reparando o gerador, abrindo o portão de saída, purificando o totem, pulando o pallet enquanto ferido e pulando a janela de forma lenta ou média enquanto ferido. As pallets servem para atordoar e atrasar o assassino. O assassino é atordoado por um breve momento quando a pallet é jogada em cima dele. E mesmo que ele não seja atordoado, para ele passar ele vai ter que quebrar a pallet ou dar a volta, o que custa tempo. As janelas servem para o sobrevivente ganhar distância, já que o sobrevivente pula mais rápido do que o assassino, mas ela fica bloqueada por 30 segundos após o sobrevivente pular essa janela 3 vezes em uma mesma perseguição. Apenas o assassino pode interagir com as paredes quebráveis. Elas só servem para serem quebradas pelo assassino e abrir caminho, sendo que algumas podem até dificultar a vida do assassino se ele quebrar. Os geradores são um dos elementos mais importantes do jogo. Eles fazem parte do objetivo dos sobreviventes. Os sobreviventes precisam reparar 5 dos 7 geradores que spawnam no mapa para energizar o portão de saída. Enquanto os sobreviventes reparam geradores, aparecem testes de perícia aleatoriamente. Errar o teste de perícia remove 10% do progresso de reparo desse gerador e faz barulho, alertando o assassino. Acertar o teste de perícia não traz nenhum benefício, além de impedir as penalidades por errar. Acertar um ótimo teste de perícia, ou Great Skill Check, concede um bônus de progresso adicional de 1% nesse gerador. Um gerador possui 90 cargas, e um sobrevivente repara uma carga por segundo, ou seja, o tempo para um sobrevivente completar o reparo de um gerador, sem uso de itens ou vantagens, é de 90 segundos, mas a velocidade de reparo reduz em 15% para cada sobrevivente adicional reparando esse mesmo gerador. Quando um assassino danifica um gerador, esse gerador perde 5% de progresso imediatamente e o faz entrar em estado de regressão. Durante o estado de regressão, o gerador perde 0,25 cargas por segundo, até que o estado de regressão seja parado. Ele só é parado quando o sobrevivente repara pelo menos 5% desse gerador continuamente, ou caso o progresso desse gerador chegue a 0. O estado de regressão é indicado por faísca saindo do gerador. Cada gerador só pode passar por um evento de regressão 8 vezes. Após isso,
ele é bloqueado para o assassino e não pode ser regredido por ele, apenas pelos próprios sobreviventes. Um evento de regressão acontece quando o assassino regride pelo menos 2,5% do progresso de um gerador. A partir do quarto evento de regressão, em um gerador, espinhos brilhantes aparecem ao redor do gerador e ficam cada vez maior a cada evento de regressão adicional. E serve como um indicativo para o assassino, pois a partir do oitavo evento, ele não poderá mais regredir esse gerador em específico. 2 portões de saída são spawnados em cada partida, e só podem ser abertos após os geradores serem reparados. Os sobreviventes precisam interagir com o interruptor por 20 segundos para abrir o portão. Essa ação só pode ser realizada individualmente. O assassino pode interagir com o interruptor do portão para abri-lo instantaneamente, mas essa ação só pode ser realizada quando não estiver no colapso final. O colapso final acontece quando ao menos um portão de saída é aberto ou quando a escotilha é fechada. A escotilha spawna invisível no mapa e não recebe nenhuma interação durante a maior parte da partida, mas deixa de ser invisível e se abre quando resta apenas um sobrevivente. Caso o sobrevivente interaja com a escotilha aberta, ele irá escapar. Caso o assassino encontre a escotilha aberta, ele poderá fechá-la, o que acarretará no colapso final. Um sobrevivente poderá utilizar uma chave para abrir a escotilha caso ela esteja fechada. O gancho de sacrifício também é uma das coisas mais importantes do jogo. Ela faz parte do objetivo do assassino, onde o assassino deve enganchar o sobrevivente nele, para adicionar ao menos um estágio de sacrifício nesse sobrevivente. Quando um sobrevivente é enganchado pela primeira vez pelo assassino, ele entrará no primeiro estágio de gancho, o estágio de invocação. Durante esse estágio, o sobrevivente pode tentar escapar ao custo de 20 segundos de seu estágio de invocação, com chance de sucesso de 4% a cada tentativa. Mas isso só pode ser feito se o sobrevivente tiver algo que mexa com a sorte dele, sendo alguma perk ou oferenda, ou caso reste apenas 2 sobreviventes na partida. Esse estágio dura 70 segundos. Caso o sobrevivente não seja desenganchado a tempo, ou for enganchado uma segunda vez sem ter ido para o próximo estágio, ele estará no segundo estágio, o estágio de se debater, o struggle, onde testes de perícias aleatórios e cada vez mais difíceis vão aparecer constantemente. Errar esses testes acelera o seu estágio. Esse estágio dura 70 segundos. Caso esse sobrevivente não seja desenganchado a tempo, ou for enganchado novamente pelo assassino antes de alcançar o próximo estágio, ele irá para o estágio de sacrifício. O estágio de sacrifício é onde o sobrevivente morre, não tem mais volta. Após o sacrifício terminar, o gancho que o sobrevivente foi sacrificado ficará inutilizável por 60 segundos, exceto os ganchos do porão, ou basement, que nunca se quebram. Os baús servem para auxiliar os sobreviventes, onde eles podem interagir e abrir em 10 segundos. Ao abrir, o sobrevivente receberá um item padrão sem complemento. No total são 3 baús que spawnam por partida, sendo que um deles sempre spawna no basement. Na tela estão as imagens que mostram a porcentagem dos itens que podem vir no baú e as suas raridades. Os totens podem ser purificados pelos sobreviventes em 14 segundos ao interagir. Ao fazer isso, o sobrevivente ganha pontos de sangue. Eles não têm nenhuma função por padrão além disso, mas adquirem funções com o uso de certas perks, sejam elas de assassinos ou sobreviventes. Caso o totem esteja aceso com fogo, geralmente significa que uma vantagem do assassino está ativa, e o sobrevivente deve purificá-lo para remover essa vantagem. Purificar significa remover o totem completamente. Caso o totem esteja aceso com fogo azul, significa que uma vantagem de sobrevivente está ativa, e o assassino pode interagir com esse totem para apagar esse fogo azul e desativar essa vantagem instantaneamente. No momento da gravação desse vídeo, o jogo conta com 48 sobreviventes e 41 assassinos, isso sem contar com as skins lendárias, que alteram totalmente a fisionomia do personagem, transformando ele em literalmente outro personagem. O que altera de um sobrevivente para o outro são suas vantagens, ou perks como eu estou chamando aqui, que são as perks ensináveis, que cada sobrevivente possui 3 delas, além de, claro, sua voz e o fato de que alguns possuem falas durante a partida. Já os assassinos, apesar de compartilharem dos mesmos elementos básicos que eu já citei anteriormente, todos eles possuem habilidades especiais diferentes,
que podem alterar completamente a forma com que você joga com cada um deles. Além de cada um possuir suas próprias vantagens, que são as perks, que assim como os sobreviventes, são 3 de cada. Infelizmente não vai dar pra falar de cada habilidade dos assassinos nesse vídeo, porque seria muita coisa, mas se vocês quiserem um vídeo falando sobre algum assassino em específico, é só pedir. Os Blood Points, ou pontos de sangue, são obtidos em todas as partidas de acordo com seu desempenho. O seu desempenho é calculado em 4 categorias diferentes, e podem ser acumulados até o máximo de 5 milhões. As 4 categorias de assassinos são brutalidade, destreza, sacrifício e caça, enquanto as de sobreviventes são audácia, sobrevivência, altruísmo e objetivo. Cada uma dessas categorias pode gerar no máximo 10 mil Blood Points por partida, podendo gerar um total de 40 mil Blood Points em uma única partida sob condições normais. Oferendas, eventos e alguns perks e addons podem aumentar isso. Os pontos de audácia são obtidos interagindo com o assassino ou com os seus pertences. Os pontos de altruísmo são obtidos ao ajudar outros sobreviventes. Os pontos de sobrevivência são obtidos ao ficar vivo e a realizar ações que contribuam diretamente para isso. Os pontos de objetivo são ganhos reparando o gerador e abrindo o portão de saída. Agora indo para as categorias do assassino. Os pontos de brutalidade são ganhos ao machucar sobreviventes e a destruir objetos. Os pontos de destreza são ganhos pelo uso de seu poder. Os pontos de sacrifício são ganhos ao matar, enganchar e sacrificar sobreviventes. Os pontos de caça são ganhos ao encontrar, perseguir e pegar sobreviventes. Cada personagem possui sua própria teia de sangue, então que você conseguir em uma teia de sangue não vai servir para outro personagem. Você pode gastar seus pontos de sangue clicando no item que você quer, ó, aqui, individualmente. Se eu clicar aqui, ele vai pegar as coisas aleatoriamente e passar de nível. Olha só. E quando eu passo de nível, ele abre essa nova teia e vai até o nível 50. Aqui estamos no nível 31. Se eu clicar aqui, eu posso escolher quantos níveis eu quero que passe. E ele vai passar automaticamente. Obviamente você vai ter que ter os pontos de sangue suficiente para passar desses níveis. Ó, aqui são 40 mil. Então vamos lá. E aqui ele mostra o que conseguiu pegar. Se vocês estiverem começando, a teia de sangue vai estar assim. Essa daqui é a teia de sangue no nível 1. A partir do nível 10, a entidade vai começar a consumir itens. Na verdade, espaços. E esses espaços consumidos você não vai conseguir pegar. Então vamos lá até o nível 10 para mostrar para vocês. Vamos até o 9. Aqui pegou as coisas. Ó, se eu pegar aqui, ela já está consumindo, ó. Estamos aqui no nível 10. Isso aqui a entidade consumiu. Então eu não posso mais pegar isso. Você também não precisa clicar individualmente até você chegar no item que você quer. Eu posso clicar aqui direto e ele vai pegar o que tem no caminho. Essa. O nível máximo da teia de sangue é o 50. Quando você chega no nível 50, você consegue dar prestígio no seu personagem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui estou no nível 47 com a Claudette. Vamos pro 50. Então vamos pegar tudo isso aqui no nível 50, que é o nível máximo. E aqui apareceu a opção. Eu gasto 20 mil Blood Points para dar prestígio no personagem. O prestígio é indicado por esse número aqui. No momento eu tô prestígio 11 com a Claudette. E se eu clicar aqui ele vai pro 12. Olha só. Beleza. O prestígio vai servir para você desbloquear algumas coisas. Como eu já falei antes, os personagens têm perks ensináveis. Para você ver as perks ensináveis do personagem, você vem aqui na seleção de personagem e vai na bio. Essas aqui são as perks ensináveis da Claudette. Para eu desbloquear essas perks para os outros personagens, eu preciso dar prestígio na Claudette. No caso já dei aqui, ela também
ela tá no prestígio 12. Mas para outro personagem, por exemplo, o Quentin, eu dei prestígio 1 nele. Como eu dei prestígio 1 nele, os perks dele aqui, ó, eles vão ter o nível 1 desbloqueado para todos os personagens, sem precisar pegar na teia de sangue. Mas os outros níveis dele vai estar disponível na teia de sangue para você pegar com esse personagem. Vamos ver aqui se aparece pro Dwight. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o perk do Quentin nível 2, que a gente já tem o nível 1 dele. Mas se eu não quiser pegar na teia de sangue e quiser que ele esteja nível 2 aqui, eu preciso dar prestígio 2 no Quentin. Então todos os perks dele vai para o nível 2. E se eu der prestígio 3, todos os perks dele vai para o nível 3. Mesmo sem pegar na teia de sangue com os outros personagens. Ó, vocês podem ver que tá nível 1 ainda os perks dele. A gente vai dar prestígio 2 nele aqui. Prestígio 2. Vamos lá. E tá aqui. Os perks dele estão nível 2 automaticamente para todos os personagens. E aqui tudo que eu peguei. Vamos voltar aqui no Dwight. Digitar Quentin. E tá aqui. Tudo nível 2. Nos prestígios de 4 a 6, você também ganha recompensas, que são skins de sangue. Olha só, um personagem que eu tenho bastante prestígio. É isso aqui, ó. Essa skin ensanguentada. Todos os personagens possuem uma dessa. No prestígio 4, 5 e 6, você ganha uma parte dessa skin. No caso, o torso, a perna e a cabeça. E dos prestígios 7 a 9, você ganha amuletos. São esses aqui, ó. Eles ficam aqui na aba do personagem. E aqui estão. No nível 7 você ganha um desses. No nível 8 outro. No nível 9 outro. Que são amuletos relacionados ao perk do personagem. Aqui, ó. E servem pra ficar na cintura do personagem. É só cosmético isso. Ó. E no prestígio 100, eu ainda não tenho nenhum personagem prestígio 100. Mas, quando você chega lá, você fica no nível 50 da teia de sangue infinitamente. Na teia de sangue, quanto mais alto o seu nível, mais chance de vir coisa boa. Então você vai estar nível 50 infinitamente, sem precisar voltar do começo quando dá prestígio. Então você vai poder ficar farmando vários itens que são mais complicados de pegar. Tipo seringa ou os itens mais raros. E é isso. Existem dois tipos de vantagens. As comuns, que aparecem na teia de sangue de todos os personagens, sem precisar upar ninguém. E as ensináveis, que você precisa dar prestígio nos personagens para desbloquear para os outros, como já foi explicado anteriormente. Os jogadores podem levar até 4 vantagens para uma partida, e elas não gastam. Então se você tem uma vantagem, é sua para sempre. Todas as perks possuem níveis, do nível 1 ao 3. Quanto maior o nível, mais forte ela fica. Assassinos e sobreviventes possuem diferentes vantagens, então a de um não vai para o outro. As perks podem ser obtidas na teia de sangue, como também já foi explicado anteriormente. As perks não são compartilhadas entre personagens, então se você tiver uma perk nível 3 com um personagem, não significa que ela vai estar disponível para o outro personagem que você tem. E o que as perks fazem? Elas são responsáveis para dar diversos efeitos ao jogador, desde aumentar velocidades, ver auras, realizar ações mais rápido e por aí vai. Os itens só podem ser utilizados por sobreviventes e possuem 3 categorias: a de item normal, a de item especial e a de item temporário. Os itens normais podem ser obtidos nos baús durante as partidas ou através da teia de sangue ou em eventos especiais. Se o sobrevivente conseguir fugir da partida com esse item, ele ficará com ele em seu inventário. Caso contrário,
o item será perdido. Esses itens possuem cargas, e elas são gastas ao serem utilizados, o que significa que só podem ser utilizados um determinado número de vezes na mesma partida. Se o sobrevivente fugir com um item com cargas esgotadas, esse item será recarregado automaticamente na próxima partida. Esses itens comportam até 2 complementos, exceto pelas bombinhas que não comportam nenhum. Esses complementos melhoram o funcionamento do item de alguma forma. Esses itens possuem níveis de raridades diferentes. Quanto maior a raridade, melhor é o item, pelo menos teoricamente. São eles: lanternas, para cegar o assassino; caixa de ferramentas, para reparar gerador mais rápido e para sabotar ganchos do assassino. Sabotar o gancho deixa ele inutilizável por 30 segundos. O kit médico, para se curar sem precisar da ajuda de outros sobreviventes e também melhora a velocidade de cura em outros sobreviventes. A bomba de fumaça, para criar uma área com fumaça e impedir sua aura de ser revelada. O mapa, para ver a aura de coisas ao redor, como janelas, pallets, totens e por aí vai. As chaves, para ver a aura de aliados e para abrir a escotilha, caso o assassino a tenha fechado. E as bombinhas, para fazer barulho e cegar o assassino, caso ele esteja olhando para ela no momento do estouro. A bombinha é o único tipo de item normal que não pode ser obtido através da teia de sangue regularmente. Nem tem diferentes raridades, como os outros itens. Os itens especiais são itens que aparecem nas partidas sob determinadas circunstâncias e que geralmente estão diretamente ligadas ao poder do assassino. Eles não podem ser obtidos fora das partidas e nem levados para fora delas. Eles não ocupam o espaço do item normal, o que significa que você pode estar carregando o item normal e o item especial ao mesmo tempo. Mas ao utilizar, o jogo dá prioridade ao item especial. Então, para você utilizar um item normal, se você estiver segurando um item especial, você tem que largar esse item especial, para aí então você poder utilizar o item normal. Como esses itens estão geralmente ligados ao poder do assassino, eles têm os mais variados efeitos. Então, só para citar alguns, eu vou citar a vacina do Nemesis, que o jogador pode encontrar em baús na partida, e ao utilizar, ele tira a infecção que o Nemesis causa. Tem também a torreta do Alien, que você pode pegá-las em um compartimento quando o Xenomorph está na partida e armá-la em algum lugar. Então quando o Alien chega perto, ela dispara chamas. Os itens temporários estão no código do jogo, mas eles não existem mais. Eles seriam itens com cargas ilimitadas que você poderia adquirir na teia de sangue, mas você não poderia levá-los para fora da partida. E teria um cooldown ao utilizá-lo, apesar de poder utilizá-los infinitas vezes. Essa mecânica foi criada para a bomba de fumaça, mas que atualmente ela se tornou um item normal. Então essa categoria não tem mais nenhum item. Os complementos podem ser equipados em itens normais ou nas habilidades do assassino e servem para aprimorá-las ou alterar seus efeitos de alguma forma. Cada assassino tem addons únicos para seus respectivos poderes, enquanto cada item possui seu conjunto de addons específicos também. Esses complementos possuem raridades diferentes e são todos obtidos na teia de sangue. Para os assassinos, os addons são consumidos na partida, o que significa que eles são perdidos quando a partida acaba. Já para os sobreviventes, os addons podem ser mantidos, se eles conseguirem fugir com o item que tem esses complementos. As oferendas são obtidas por sobreviventes e assassinos na teia de sangue, e possuem efeitos que não impactam tanto a partida como os itens, os perks e os complementos. Elas são consumidas no início da partida, e são mostradas para todos os jogadores antes da partida iniciar. Mas algumas oferendas específicas possuem o efeito de não serem reveladas. Geralmente, elas são utilizadas para ganhar mais pontos de sangue ou para aumentar a chance de ser enviado ao mapa específico. Os status de efeito são aplicados a ambos, sobreviventes e assassinos, tendo alguns específicos que afetam apenas um dos lados. São causados geralmente por perks ou pelo poder do assassino. São eles: o efeito abençoado é aplicado apenas aos sobreviventes e indica que o sobrevivente está sob o efeito de um totem abençoado, ou Boon Totem, como é chamado. O efeito amaldiçoado segue a mesma lógica do abençoado. É aplicado apenas aos sobreviventes e indica quando o sobrevivente está sob o efeito de um totem amaldiçoado, ou Hex Totem.
O efeito alheio também é aplicado apenas aos sobreviventes. Ele remove a capacidade do sobrevivente ouvir o raio de terror do assassino. Também o torna imune a efeitos relacionados ao raio de terror. A cegueira é aplicada a ambos os lados. Ela impede o jogador de ver auras, exceto algumas auras específicas, geralmente relacionadas ao poder do assassino. Ver auras significa basicamente que você pode ver as coisas através da parede. A exaustão é aplicada apenas aos sobreviventes. Ela impede o sobrevivente de utilizar certas perks, que não funcionam enquanto ele está exausto. O sobrevivente vai se recuperando aos poucos da exaustão, enquanto ele não está correndo, mas ele se recupera totalmente na hora quando ele é enganchado. O efeito exposto também é aplicado apenas aos sobreviventes. Ele faz com que o sobrevivente com esse efeito receba o dobro de dano de ataque básico do assassino, fazendo com que ele seja derrubado com apenas um ataque básico, mesmo quando ele está saudável. A ferida profunda também é aplicada apenas aos sobreviventes. Quando o sobrevivente está com esse efeito, uma barra aparece e começa a ser drenada. Ao se esgotar completamente, o sobrevivente entra no estado morrendo. A barra pausa se o sobrevivente estiver correndo ou sendo remendado. A ação de se remendar ou ser remendado por outro sobrevivente se torna disponível enquanto estiver com o efeito. Ao se remendar, o status desaparece. O glifo é aplicado apenas aos assassinos. Ele indica que o assassino está sob o efeito de um glifo, que até o momento é apenas o glifo laranja. O glifo aparece apenas em missões especiais. A hemorragia se aplica apenas aos sobreviventes. Ela faz com que o sobrevivente deixe muito mais poça de sangue quando ferido. Sua barra de progresso de cura também é reduzida em 7% por segundo. O efeito incapacitado também é aplicado apenas aos sobreviventes. Ele impede o sobrevivente de realizar algumas interações, que são derrubar pallet, pular sobre janelas e pallets, entrar e sair de armário, abrir o portão ou a escotilha e desenganchar outros sobreviventes. O efeito indetectável é aplicado apenas ao assassino. Ele remove completamente seu raio de terror e também a sua luz vermelha e impede sua aura de ser lida pelos sobreviventes. A lentidão é aplicada para ambos os lados. Ela basicamente reduz a velocidade de movimento, dependendo da porcentagem de lentidão. A loucura só pode ser aplicada aos sobreviventes enquanto eles estiverem enfrentando o médico, pois esse efeito faz parte do poder dele. A loucura tem 3 níveis e causa alucinações e torna os testes de perícias mais difíceis. Os efeitos desses status também dependerá dos complementos que o médico estiver utilizando. No nível 3 de loucura, o sobrevivente pode realizar uma ação de acordar, que reduz a loucura para o nível 1. Essa ação dura 12 segundos, e o sobrevivente deve realizar testes de perícia enquanto estiver realizando ela. O efeito mutilado só pode ser aplicado aos sobreviventes e ele reduz a velocidade da cura em 20%. O efeito some completamente ao ser curado. A pressa pode ser aplicada para ambos os lados e ela aumenta a velocidade de movimento, de acordo com a porcentagem da pressa. O efeito quebrado só se aplica aos sobreviventes e ele impede que o sobrevivente seja curado. O efeito de resistência só se aplica aos sobreviventes. Ele faz com que o sobrevivente resista a um ataque sem entrar no estado morrendo. Quando ele iria entrar no estado morrendo, ele fica com o efeito de ferida profunda ao invés disso. Enquanto o sobrevivente estiver com o efeito de ferida profunda, o status de resistência não surtirá efeito. A resistência acaba quando o sobrevivente realiza uma ação conspícua. Apesar da ação conspícua não ser um efeito, eu acho que como ela foi citada aqui é bom explicar o que é. Realizar uma ação conspícua é quando você realiza uma dessas ações. Purificar totens, abençoar totens, curar, abrir o portão de saída, fazer uma invocação, reparar geradores, sabotar o gancho e desenganchar outros sobreviventes. Então fazer tudo isso remove o efeito de resistência. O efeito revelado só se aplica aos sobreviventes no modo de jogo 2v8. Ele simplesmente indica que a aura do sobrevivente está sendo revelada para os 2 assassinos. A sede de sangue se aplica apenas ao assassino. Ela aumenta a velocidade de movimento do assassino em 5% ao perseguir sobreviventes por mais de 15 segundos, sem quebrar pallets ou barricadas, ou utilizar seu poder.
A sede de sangue tem até o nível 3 e aumenta seu nível a cada 10 segundos após o nível 1, e a velocidade de movimento é aumentada em 5% a cada nível. A surdez se aplica aos sobreviventes e aos assassinos. Esse status não possui um ícone, mas é aplicado em várias circunstâncias. Ele faz com que o som fique abafado e o jogador escute sussurros. O efeito de visão não é utilizado pelo jogo, mas está em seu código. Ele seria aplicado aos sobreviventes e aos assassinos, e ele faria com que a leitura de aura tivesse um alcance maior. O colapso final começa quando o portão de saída é aberto, ou quando a escotilha é fechada pelo assassino. Quando ele começa, os portões ficam disponíveis para serem abertos, se já não estiverem, e uma barra aparece no topo da tela. Essa barra marca um tempo de 2 minutos, e se o tempo chegar ao fim, todos os sobreviventes que ainda estiverem na partida serão mortos pela entidade. Se um sobrevivente entrar no estado morrendo, ou estiver enganchado, essa barra irá perder metade da velocidade. Os mapas são escolhidos de forma aleatória em cada partida, e eles podem ser divididos por reinos. Os reinos são locais temáticos, que geralmente abrigam vários mapas, em que esses mapas têm estruturas em comum, mas tem reinos que abrigam apenas um mapa. Já os mapas em si são locais onde o jogo de fato acontece, e cada mapa possui alguma estrutura única. Os mapas geralmente seguem uma fórmula. Geralmente eles possuem uma estrutura principal, que os jogadores chamam de Main Building, e a Killer Shack, a cabana do assassino. Essas duas estruturas têm o seu local de spawn pré-determinado, então elas sempre spawnam lá, diferente das outras coisas ao redor. Para explicar melhor, podemos utilizar essa imagem aqui. Eu peguei ela da Steam, de um guia feito por um usuário chamado Eagerface. Ele tem um guia mostrando quase todos os mapas do jogo, e as estruturas que podem nascer neles também. E é assim que funciona o mapa. Aqui no meio, ali no 12, vocês podem ver que tem uma casa, essa seria a estrutura principal. Ali embaixo, aquele quadrado, no 6... seria a Killer Shack, ou a cabana do assassino, que ela sempre aparece lá. Essas duas estruturas sempre aparecem no mesmo local. E ao redor vocês podem ver que tem essas outras estruturas que parecem um L, 2 L's na verdade. Essas estruturas seriam as que os jogadores chamam de Jungle Gym, que são basicamente loops, e tem uma certa variedade de Jungle Gyms no jogo. Então nesses lugares podem spawnar várias delas. Da mesma forma acontece nesses caminhos, que eles podem spawnar vários loops diferentes. E é isso que dá a aleatoriedade do jogo. Então para você ficar bom no jogo, você tem que conhecer onde pode spawnar cada coisa e como utilizá-las. O basement, ou porão, ele aparece em todos os mapas do jogo. Ele spawna tanto na estrutura principal, quanto na cabana do assassino, a Killer Shack. E nele possuem 4 ganchos. Os ganchos de lá são inquebráveis, e o sobrevivente tem uma redução na chance de fuga, caso ele tenha a possibilidade de tentar fugir sozinho. Nela também sempre spawna um baú, alguns armários, e é o local onde os sobreviventes precisam utilizar seus perks de ritual. Eu havia citado os loops, mas o que são eles? Eles são as estruturas que aparecem nos mapas e que os jogadores podem usar para loopar o assassino, ou basicamente fugir. São os recursos que o sobrevivente tem para tentar escapar e ganhar tempo. Eles possuem janelas ou pallets, ou os dois. Essa aqui, por exemplo, é a cabana do assassino, a Killer Shack. Nela podem spawnar o basement também. O basement pode spawnar tanto nela quanto na estrutura principal. E ela possui uma janela e uma pallet. E às vezes tem um gerador ali no meio também. Então a ideia aqui é a seguinte: enquanto o sobrevivente estiver sendo perseguido, ele tem que correr e pular a janela para ganhar tempo e não deixar o assassino pegar ele. Como o assassino é mais lento, ele vai demorar para passar para o outro lado. Então o sobrevivente continua correndo e pula a janela. E vai fazendo isso em looping. Por isso que é chamado de loop. E quando a janela bloquear, ele pode simplesmente ir até a pallet e derrubar ela. E claro, isso aqui foi apenas um exemplo. Eu não estou considerando outros fatores, como o Minding Game e o poder do assassino, que com certeza influenciariam nisso. O camperamento, também conhecido como camping, é a ação do assassino de enganchar o sobrevivente e permanecer próximo ao gancho, para dificultar o resgate. O sistema de anticamperamento tenta combater justamente isso. Esse sistema funciona da seguinte forma:
Quando um sobrevivente é enganchado, cria-se uma área invisível ao redor desse gancho, que detecta a proximidade do assassino dentro de 16 metros. Quanto mais próximo o assassino estiver, mais rápido o medidor de anticamperamento é preenchido. Quando o medidor se enche completamente, o sobrevivente pode executar a ação de se desenganchar, sem a ajuda de outros sobreviventes. Mas o medidor não se enche quando outros sobreviventes estiverem por perto. Esse sistema é desativado quando todos os geradores são reparados. O tunelamento, também conhecido como tunneling, é a ação do assassino focar em um único sobrevivente para tirá-lo do jogo o mais rápido possível. O sistema que ajuda sobreviventes a combater isso é o antitunelamento, que adiciona os status de resistência e 10% de celeridade, ambos por 15 segundos ao sair do gancho. O sobrevivente perde esses efeitos se realizar alguma ação conspícua. Nesse tópico, irei comentar algumas partidas de sobrevivente e de assassino e explicar algumas builds para iniciantes. Então vamos começar. Se você estiver iniciando no jogo, você não vai ter todos os perks nem personagens. Então é bom escolher um personagem para você upar ele. E as melhores opções para começar, acredito que são o Dwight, a Meg. E se você joga no console, a Feng Mi também. E o que esses três personagens têm em comum é que eles têm ao menos duas perks muito boas. O Dwight, por exemplo, tem o Provis, que aumenta a velocidade que ele faz gerador se tiver com outra pessoa. Então aquela penalidade por fazer gerador juntos é diminuída. E tem o Vínculo, que é um ótimo perk de informação, que ele consegue ver seus aliados em até 36 metros dele. E aqui eu fiz uma build que é muito boa para iniciante, com as perks dele, se vocês quiserem usar. Aqui é o Parentesco, é um perk genérico. Esses perks genéricos vocês vão conseguir na teia de sangue, sem precisar upar ninguém, como eu já falei antes. E o que o Parentesco faz é que ele te deixa ver a aura de todos os sobreviventes quando tiver alguém no gancho. E você consegue ver o assassino em até 16 metros do gancho, se ele estiver por lá. E se você estiver no gancho, são os seus aliados que recebem esse efeito. Então é um perk que ajuda muito a saber quem vai salvar e quem não vai, quem vai ficar em gerador e essas coisas. E aqui é o Déjà Vu. Esse perk ajuda você a ver a aura de 3 geradores que estão próximos um do outro. E ainda aumenta a velocidade de reparo. Esse perk aqui ajuda a combater o Trigen, que é uma estratégia onde o assassino deixa 3 geradores perto um do outro no final do jogo. E ele fica o tempo inteiro defendendo esses 3 geradores. Então dificulta muito os sobreviventes fazerem eles, porque vai ser muito fácil para o assassino patrulhar. Então esse perk ajuda a combater isso. E aqui é o Vínculo, como eu já falei, e o Provis, que são perks do Dwight. No começo você só vai conseguir usar com ele, até você dar o prestígio. No caso da Meg, ela tem duas vantagens de exaustão, que são muito boas. O Arrancada Explosiva, que quando você corre e não tiver exausto, você ganha um bônus de velocidade, por 3 segundos. Essa aqui é uma das perks mais fortes de exaustão, muita gente usa, e é muito boa. E tem a Adrenalina, que quando todos os geradores são concluídos, ela se cura instantaneamente em um estado de vida. E também ganha os mesmos efeitos do Arrancada Explosiva, que é ficar mais rápida por 3 segundos. E esse terceiro perk aqui é muito bom em algumas situações também. Ele tem um tempo de recarga de 15 segundos e ele se ativa quando você faz alguma ação barulhenta. Que no caso, esse perk tira todo o barulho que você faz nessa ação. Então se você estiver jogando Stealth, vai ser muito bom. Mas Stealth não está muito bom no jogo atualmente. Mas é um bom perk. E a Feng tem duas vantagens muito boas. Uma também é de exaustão, mas ela só se ativa quando ela pular por um vault, seja uma janela ou uma pallet. E tem esse aqui, em alerta, que ela consegue ver a hora do assassino quando ele quebra alguma coisa. Então vai aí te ajudar a ter uma noção melhor de jogo, de saber onde o assassino tá. Então é muito bom. E ela vem liberada para quem joga no console. Mas no meu caso, eu estarei jogando com a Nia na partida que eu vou mostrar a seguir. Ela também tem uma vantagem de exaustão, que é a queda equilibrada, que ela também fica rápida, mas quando ela cai de algum lugar alto. Esse aqui é mais situacional, mas também é bom. É dependente de mapa, que tem alguns mapas que não tem lugar alto para você pular, mas os que tem são bons para esse perk. Aqui tem resiliência, que quando eu tô machucado eu faço tudo 9% mais rápido, praticamente tudo. Então se você não se importa de ficar machucado, esse perk aqui é muito bom. E aqui tem Déjà Vu, que
que eu já expliquei, e o parentesco. É com essa build que eu vou. Eu demorei uns 10 segundinhos para começar a gravar a partida porque eu esqueci, mas no começo todo mundo se separou e foi fazer gerador, que é o ideal, porque quando as pessoas estão fazendo gerador separado, o tempo total é menor. Além disso, se o assassino interromper alguém, ele vai interromper um só, ao invés de 2 ou 3. E como vocês podem ver, eu tô indo para um gerador que tem a aura revelada. A aura dele está sendo revelada pelo meu déjà vu, que é o porquê que eu expliquei. Então isso vai me ajudar a fazer o gerador mais rápido. Nessa partida estamos enfrentando um Demogorgon, e o poder dele é basicamente dar um dash pra frente e atacar. E ele ataca usando esse dash. E também tem portais que ele pode espalhar pelo mapa. Aqui ele achou a gente, mas nós estamos em um bom loop, que é o Along Wall Jin, então vamos lupar ele aqui. Eu vou deixar o loop rolar, e então eu volto para explicar cada coisa dele. Beleza, e a partir daqui eu saio correndo e ele me larga. Então vamos voltar lá. Percebam que por várias vezes eu fico parado em alguns locais, esperando para ver por que lado o assassino vem. Esses são chamados de check spots. São locais que você pode esperar com segurança para ver de que lado o assassino vem, para poder correr para o outro. E tem vários loops que você pode fazer isso. Com o tempo você vai pegando. Você também pode procurar guias na internet que ensinam isso, mas vocês pegam com o tempo. Vejam também que eu estou sempre correndo agarrado na parede e nos objetos ao redor, pelo menos tentando no caso. Isso porque você não precisa necessariamente correr paralelo aos objetos para chegar lá mais rápido. Você pode se mover um pouco na diagonal que você não perde velocidade. E você vai querer se mover o mais perto de objetos ou paredes o quanto possível, porque isso encurta o caminho para o lugar que você quer chegar. É chamado de pathing e faz uma diferença absurda nas perseguições. Então é bom treinar isso também. Sempre prestem atenção na luz vermelha do assassino, que mostra onde ele está olhando. Mas também fiquem atentos que ele pode fazer um fake de olhar para um lado, mostrar a luz vermelha dele de um lado e correr para o outro. E então te pegar desprevenido. A ideia por trás de um loop com uma janela e uma pallet é que você tente adiar o drop da pallet o máximo que você puder. Então você tem que usar a janela o máximo que você puder. E sempre tentar usar ela dando fast vault. Então sempre que possível você vai tentar fazer o fast vault. Nessa parte aqui que eu tentei, como ele é um Demogorgon, ele tem um dash, então eu tive que desviar. Mas se fosse outro assassino, eu pegaria esse fast vault e correria para o outro lado, o lado oposto ao dele. E nessa outra parte aqui vocês podem ver que eu peguei distância da janela, justamente para conseguir dar o fast vault, que eu preciso estar distante dela para poder correr e pegar a velocidade. Uma dica para dar fast vault é que você tem que adiar ao máximo quando você vai apertar o botão de pular, porque o jogo contabiliza a velocidade que você estava no momento que você apertou o botão, para decidir se vai ser um fast vault ou não. Então tentem adiar o máximo possível quando você vai apertar o botão para pular a janela. Nessa parte aqui, eu tomei um hit porque eu tava olhando pra ele. E acabou que eu me embananei e não achei a janela. Provavelmente vocês vão passar muito por isso se estiverem começando, mas é normal. O importante é que depois que você toma um hit, você corre pro mais longe que puder. E pega o máximo de distância possível. Porque quando você tomar um hit, você ganha velocidade. Então tem que usar ela. Mas então, continuando. Depois da perseguição, eu só peguei distância e esperei uma oportunidade pra pegar o gerador que a Meg estava fazendo, então voltei para ele. Que como eu estava com resiliência e déjà vu, eu podia fazer o gerador muito mais rápido. Além disso, o gerador estava em estado de regressão, então se não parasse isso, o gerador podia perder todo o progresso. Percebam aqui que quando a Meg foi enganchada, o parentesco foi ativado. Isso me deixou ver a aura do assassino e a direção que ele estava se encaminhando. Então eu só fui pro lado oposto e me escondi, para ele não me pegar já que eu estava ferido. Quando eu vi o Demogorgon passando e indo na mesma direção da Lara, eu decidi correr pra salvar a Meg, já que o Bill estava fazendo gerador. Vocês podem ver isso ali na HUD. Mas então quando eu tô indo, eu escuto o barulho do portal, o que indica que o Demogorgon provavelmente voltou pra lá. E ele voltou mesmo. Então eu só tento fugir dele e a Lara salva. Então eu volto pro meu gerador.
que regrediu inteiro. Prestem atenção na HUD, que no momento a Meg está sendo perseguida pelo assassino, o que é indicado pelas pequenas garrinhas que estão se movendo ao redor da foto dela. Aquelas garras maiores indica que a Lara é a obsessão, o que significa que tem algum perk de obsessão na partida. Se não tiver nenhum perk relacionado à obsessão, então ninguém vira obsessão. Na HUD também indica quem está fazendo gerador, quem está curando, abrindo portão de saída, purificando totem e por aí vai. A Meg veio até mim, pediu pra curar. Eu curei, daí o jogo bugou a animação. Eu achei que eu tava parado, mas eu tava fazendo gerador por algum motivo. Então ela só foi embora e não me curou. Agora ele enganchou a Lara. E a gente pode ver que foi no porão, por ele estar em um nível mais baixo. E pelo perk que a gente tem, o parentesco, dá pra ver ele colocando um portal e olhando pra cá antes de se teletransportar. O que significa que ele tá se teletransportando pra cá. Então eu só fui embora. Daí eu vi ele colocando outro portal e voltando pra lá, pra proteger o gancho. Eu voltei pro gerador, daí ele voltou atrás de mim andando, eu corri de novo. A Meg terminou de reparar um gerador, e quando ele foi embora de novo, eu deixei ela me curar. Quando eu vi uma brecha eu salvei o Bill, e fomos pra um lugar pra poder curar ele. Daí teve uma hora que ele ficou com medo, e correu pro canto do mapa, e eu tive que correr lá junto com ele pra terminar de curar. O que não é uma ideia muito boa, correr pro canto do mapa e ficar lá se curando. Porque não tem muitos recursos lá. Então o ideal é se curar perto de uma pallet, uma janela. Um lugar que você possa se proteger caso o assassino venha. Terminando de curar, eu podia ver todos os geradores que faltavam, graças ao déjà vu. E eu fui pro mais longe. Porque eu percebi que o Demogorgon tava mais ativo pra esse lado, pro meio do mapa e tal. E nessa situação, o único gerador que não é bom fazer é o que tá no meio. O que tá entre os dois. Porque ele é mais fácil de patrulhar. Mas chegando lá, ele tava perseguindo uma Meg lá perto e pegou ela e enganchou, enquanto eu curava a Lara. E graças ao parentesco, eu vi que o Demogorgon não tava vindo pra cá. Então eu continuei fazendo o gerador. Enquanto o Bill faz o outro gerador do outro lado. Então o Demogorgon achou o Bill, iniciou a perseguição, a Lara salvou a Meg e eu continuei fazendo o gerador. Depois disso foi só curar a Lara e abrir o portão de saída. Depois disso não teve nada de muito interessante rolando, todo mundo conseguiu fugir, tivemos bom proveito dos perks, exceto pela queda equilibrada, que não usamos nenhuma vez. Então vamos pegar um trechinho de outra partida, para mostrar um pouco melhor como a perk funciona. Nessa partida estamos jogando com a mesma build, mas o assassino é a Spirit. O poder da Spirit é basicamente deixar o corpo dela para trás e se mover invisível. Enquanto ela tá invisível, ela também não vê nenhum sobrevivente, porque eles ficam invisíveis para ela também. Então ela tem que se guiar pelo som. E aqui, a gente já começa fazendo uso do parentesco, que nos ajuda a identificar que ela tá vindo pra cá. Então a gente se adianta e sai do gerador mais rápido. Ela vai chutar o gerador e eu aproveito para tentar pegar distância. É sempre bom tentar pegar distância ao máximo que puder. Eu optei por ficar nesse loop, porque eu percebi que ela não tava me seguindo pelo mesmo caminho que eu vim. Então ela tava me cortando. Por isso que é sempre bom ficar olhando pro assassino. Então tentem se acostumar a ficar olhando sempre pra trás. Sempre não, né? De vez em quando. Mas olhem. Daí ela começa a vir atrás de mim, a gente só fica girando ali, tentando fazer isso o máximo que eu puder. Lembrando de sempre correr o mais perto das coisas ao redor possível. Desse corrimão, dos objetos no cenário que estão no loop. Pra você perder o mínimo de distância possível e conseguir dar mais volta e pegar mais distância. Nessa parte aqui eu dou uma paradinha, que é pra fingir que eu vou derrubar a pallet. Então ela para também, eu consigo correr mais um pouco. E isso é algo que vai ser útil em muitos momentos durante a sua jogatina. Pra você saber se deve ou não derrubar a pallet, você tem que observar o assassino e ver se ele respeita muito a pallet ou não. Geralmente eles vão seguir um padrão, então você pode tirar vantagem disso. E saber se você consegue chegar em algum lugar, se isso funcionar. Porque não adianta nada você fazer um fake, ele cair e você tomar o hit. A não ser que você não queira realmente dropar aquela pallet, por ela ser boa ou coisa do tipo. No meu caso, como eu tinha a queda equilibrada, eu sabia que eu conseguiria chegar ali no espaço para cair e poder usar a perk. E é isso que eu faço. Então eu consigo distância para usar uma pallet que é mais fraca do que essa que estava em cima. Daí eu não gasto a pallet que é melhor. Enfim, era isso que eu queria mostrar para sobrevivente. Agora vamos partir para o killer. Por possuir habilidades únicas, cada assassino joga de um jeito. Mas tem assassinos que usam muito do básico do jogo
que é tudo aquilo que eu já expliquei sobre o assassino anteriormente, e tem assassinos que usam muito pouco disso, e tem uma gameplay que é realmente baseada em seu poder, totalmente baseada em seu poder. Um exemplo disso é a Nurse, a enfermeira, é a assassina mais forte do jogo, mas ela é bem difícil de se jogar, e ela é bem diferente de se jogar também. Então assassinos como ela não é bom para iniciantes. O que eu posso recomendar para iniciantes seria principalmente o Spectro. Ele é um assassino que você consegue aprender muito bem as mecânicas básicas de gameplay, além de não ser fraco também. Infelizmente, os perks ensináveis dele não são bons, então eu fiz aqui uma build com perks totalmente genéricos, que você pode conseguir upando a teia de sangue dele normalmente. O que o poder dele faz? Ele tem um sino que quando ele toca, ele fica invisível, e para sair da invisibilidade, ele tem que tocar esse sino de novo. Então tem o tempo para entrar e para sair da invisibilidade. Mas quando ele sai da invisibilidade, ele ganha um boost de velocidade por alguns segundos. Na verdade é por apenas 1 segundo, mas ajuda bastante. E as vantagens que eu vou estar utilizando são essas aqui. São vantagens de raridade baixa, o que significa que é bem fácil conseguir elas. E essa daqui basicamente aumenta a velocidade dele enquanto ele estiver invisível. E essa outra aumenta a velocidade dele de sair da invisibilidade. Porque como eu quero pegar os sobreviventes desprevenidos, quanto mais rápido eu sair da invisibilidade, melhor. Ele tem outros addons que também fazem essa mesma coisa, mas com efeito mais forte, como esse aqui. Se vocês tiverem, pode usar. Sobre os perks, eu vou estar usando o feitiço Ninguém Escapa da Morte, que quando o último gerador é feito, um totem normal vira um totem enfeitiçado, e aumenta a minha velocidade de movimento em 4%. Além de que, todos os sobreviventes ficam expostos, o que significa que eu consigo derrubar eles com apenas um hit. E como o Spectro é um personagem que só ataca usando o ataque básico, isso aqui é muito bom para ele. Aqui temos o Murmúrio Amargo, que quando o sobrevivente completa um gerador, eu consigo ver a hora dos sobreviventes que estão perto desse gerador. E quando o último gerador é concluído, eu consigo ver a hora de todo mundo, por 10 segundos. Então é um perk de informação. Aqui tem o Impasse, apesar de aqui tá escrito que é do Cenobita, o Cenobita não tá mais no jogo. Então esse perk se tornou genérico. Ele faz o seguinte, quando o gerador é concluído, é reparado, o outro gerador com mais progresso é bloqueado por 25 segundos. Então esse perk aqui vai atrasar o reparo dos geradores. Acredito que ele seja o melhor perk de graça, sem precisar comprar nenhum assassino, de atrasar gerador. Então é um perk muito bom mesmo. E aqui tem Sussurros, que também é outro perk de informação. E ele basicamente se ativa quando tem um sobrevivente num raio de 32 metros. Então quando tiver um sobrevivente próximo, eu vou saber. E pra ele é isso. Mas se você joga no console, o médico vem desbloqueado. E ele também é um assassino muito bom pra estar começando. Além disso, ele tem perks ensináveis melhor que o Spectro. Os perks ensináveis do Spectro não são muito bons, mas o do médico é. Dá pra fazer várias builds com eles. Esses dois aqui. Esse outro aqui não. Mas o Monitore Abuse e Sobrecarga. E aqui tem uma build com ele, se vocês estiverem jogando no console, né? Também tem Passe, que eu já expliquei. O Açougueiro Desleixado, que quando ele ataca um sobrevivente com ataque básico, ele deixa o sobrevivente com hemorragia e com status de dilacerado também, por 90 segundos. Eu já expliquei o que esses dois efeitos fazem. Tem o feitiço, o brinquedinho. Se tem feitiço no nome, significa que é um totem. E o que ele faz é o seguinte. Quando você engancha o sobrevivente pela primeira vez, um totem normal vira um totem enfeitiçado. E esse totem enfeitiçado vai fazer com que esse sobrevivente que você enganchou fique com status alheio, até que esse totem seja purificado. E aqui tem Sobrecarga, que é o perk do próprio médico. E quando você danifica um gerador, quando o sobrevivente interage com ele, ele vai receber um teste de perícia muito difícil. E se o sobrevivente errar, o gerador vai regredir um adicional de 4%. E além disso, enquanto o gerador estiver no estado de regressão, ele vai regredir cada vez mais rápido, até um máximo de 130%. E ele chega nesse 130% em 30 segundos. Então é um perk muito bom para regredir gerador e vai ajudar a atrasar a partida, assim como o Impasse. E eu não coloquei nenhum perk de informação, porque o poder dele gera muita informação já. Então não achei necessário, porque ele tem dois poderes basicamente. Ele tem a explosão estática, que ele solta um choque que pega em toda a sua área do raio de terror. E ele tem 32 metros de raio de terror, então pega muito longe. E em quem pegar, o sobrevivente vai gritar, passando a informação dele. Além de que, ele tem a habilidade especial normal, que é a terapia de choque. Que ele lança um choque pra frente, e em quem pegar, vai gritar. E também vai adicionar nível de loucura. Então você vai estar todo o tempo recebendo informação dos sobreviventes. A loucura tem 3 níveis. Acredito que eu já falei no tópico dos status, mas vocês podem ler aí se quiser. Enfim, se você está jogando no console, é muito bom começar com ele também. Mas no meu caso eu vou com o Spectro mesmo. E vamos lá.
como estamos utilizando o perk Sussurros e sabemos que todos os sobreviventes começam a partida juntos, geralmente, significa que quando o perk se ativar, saberemos aproximadamente a localização de todos os sobreviventes, pelo menos nesse começo. Infelizmente eu comecei a partida com a HUD desativada, então não vai dar pra ver o perk se ativando visualmente, mas ele emite um som quando tá ativo, e eu tava me guiando por isso. Nessa partida aqui, vamos utilizar uma estratégia chamada de Hit and Run, que seria bater e correr. Como a gente pode ficar invisível e furtivo, é sempre mais fácil pegar o primeiro hit no sobrevivente. O segundo é mais difícil porque ele já vai saber da nossa presença. Aqui eu ativei a HUD, porque eu tinha esquecido. E achamos o nosso primeiro. Vou tentar me aproveitar do boost de velocidade. Fingir que vou para um lado e vou para o outro. Tentar ser imprevisível. E conseguimos o primeiro hit. Ela pegou distância. Então vou trocar de sobrevivente. Achamos mais um. É sempre bom começar a sair da invisibilidade quando o sobrevivente não tá vendo a gente, porque no início não faz barulho. O sino só toca depois que a barra já tá meio preenchida. Então se o sobrevivente não estiver vendo a gente, ele não vai saber que a gente tá lá. Mas aqui eu acabei jogando meio mal, porque eu acabei cancelando sem querer o reaparecimento. Então eu tive que usar de novo. Mas se eu tivesse ido até o fim no começo, eu com certeza teria pegado o primeiro hit ali, bem mais rápido. Aqui nessa parte, eu tentei encurtar a distância utilizando a movimentação, para fingir que eu vou pro lado e vou pro outro. Só que eu fiz isso aqui tudo errado. A forma correta seria tentar conservar seu momento, porque assim o movimento de virar que você faria seria bem mais rápido. E para fazer isso você tem que mudar a direção suavemente, a direção que você está andando, e utilizar o objeto à sua frente para deslizar, da mesma forma que eu expliquei um pouco com o sobrevivente. Mas isso exige um pouco de prática, e nem eu sou muito bom nisso também. Mas se quiser eu posso fazer um vídeo sobre isso. Agora ela dropou. Acabei errando. Mas aqui a gente pega. Então. A gente vai ver se ela dá uma brecha. Se não der, a gente parte pra outra. Mas se der, a gente pega. E ela deu. Vamos enganchar agora. O impasse bloqueou aquele gerador lá de cima. Então a gente sabe que ele tá avançado. Vamos lá nele. Eu tô tentando bloquear a passagem dele para que ele não fuja enquanto eu sair da invisibilidade. É sempre bom tentar fazer isso. Bloquear o caminho dele para pallets ou janelas. E então sair da invisibilidade e atacar. Eu vi a aura ali. De quem terminou os geradores com o nosso outro perk. Ela acabou dropando. Mas tá tudo bem. A gente quebra essa pallet. Agora já devem estar vindo salvar. E realmente estava. Então conseguimos mais um hit. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. E conseguimos. A Lara não caiu aí porque ela tá com resistência. Já que ela acabou de sair do gancho. Tem aquele sistema de anti-stun ali, que eu já falei. E a gente consegue o hit. Aqui eu tentei pegar, mas como o botão é o mesmo, eu acabei quebrando a parede sem querer. Mas a gente conseguiu mais um hit, porque ela ia tentar salvar na pallet. Se o sobrevivente derrubar a pallet quando você pega o sobrevivente, você solta o sobrevivente e fica stunado. Aqui ela tem um perk chamado Ataque Decisivo, que quando ela acabar de sair do gancho, ela consegue me stunar se eu pegar ela.
Aqui é Mind Games. Conseguimos. Eu escondi a luz vermelha do assassino pra ela não esperar porque o lado eu tava vindo. E deu certo. Enganchamos. Vamos checar os geradores. Eu tentei bloquear ele aqui de novo, mas não deu certo. Então só vamos chutar. Ele continua aqui. Tentar bloquear mais um pouco. Agora deu certo. E conseguimos o hit. Vou quebrar essa parede para ficar mais fácil de eu pegar alguém se estiverem fazendo esse gerador. Salvaram lá. Vamos tentar cortar um caminho aqui e pegar desprevenido. Conseguimos, mas erramos o hit. Ela pegou uma janela, então vamos trocar de alvo. Aqui temos um Trigen, que são 3 geradores próximos. Então a gente pode defender ele, já que o último tá longe. O último vai ser difícil de defender. Então deixa ele fazer aquele de longe e a gente defender esses 3. Isso é o Trigen. Ele tá na pallet. Vamos tentar usar a velocidade. Acabou que não deu certo. Eu acabei errando ali. Mas vamos lá. Ele pegou a janela. Aqui não tem mais pallet. Tô tentando entrar na frente dele pra bloquear. Mas não dá certo. Não falaremos sobre isso. Mas é possível acertar o sobrevivente através da janela, se ele estiver do outro lado. Tô continuando nele mais um pouco, porque estamos na área de proteger esses 6 geradores. E já que ele é o único por aqui, a gente pode ficar por aqui. Apareceu mais um. Conseguiu o grab, o agarrão. Ela estava saudável, então tiramos 2 estágios de vida dela, o que é muito bom. E vamos continuar defendendo esses 3 geradores aqui. Tem mais um ali, vamos tentar esconder a luz. Ela conseguiu entender para que lado a gente estava indo. Mas pulamos e conseguimos o hit. E deu certo. Achamos mais um fazendo gerador. Ele se jogou no chão. Isso é um perk que é chamado Plot Twist, ou Reviravolta. Ele se joga no chão e então se cura. Então se a gente não pega ele ali, ele vai ficar se curando. Ele fez isso para que eu não continuasse atrás da Sable, depois de pegar ele. Vamos continuar protegendo o gerador. O sussurro está ativado, o que significa que tem alguém perto. Então estava procurando. Os sussurros também se ativam quando você está perto do gancho. A pessoa que está no gancho também ativa os sussurros. Então fique atento a isso. Agora desativou. A pessoa que estava aqui não está mais. Tá. O Adam acabou de sair do gancho e já está aqui. Pegamos a pallet. Vamos sair dele. A gente ia sair dele, mas acabou que ele veio até nós. Então vamos tentar mais um pouco. E pegamos. Aqui ele vacilou, ele devia ter ido pra longe. Então fazendo o gerador aqui, a gente tem que proteger. Eu fiz ela ativar o arrancada explosiva, a Sable, pra ela gastar. E não conseguimos o hit em ninguém.
Aqui eu devia ter ido direto na Lara, já que eu sabia que a Sable tinha arrancado explosiva. O Adam tinha ataque decisivo. É um perk que, quando ele sai do gancho, ele tem um tempo. Se eu pegar ele dentro desse tempo, ele pode me atordoar e fugir. É isso que o ataque decisivo faz. Pegamos o hit na Micaela, ela tava dando bobeira. Vamos voltar lá para proteger o Trigen. A Lara tava aqui de novo. Aqui conseguimos o hit nela. O nosso objetivo aqui é principalmente proteger o Trigen. Aqui ela tinha duro na queda. Já chutamos o gerador 4 vezes. É por isso que começou a sair os espinhos. O que significa que a gente só pode chutar mais 4. Achamos 2 aqui, vamos no ferido, que é a Lara. Conseguimos derrubar ela. A Micaela estava escondida para tentar salvar. Conseguimos o hit nela também. Ela pulou a janela, então eu posso pegar, porque não dá tempo dela voltar pra derrubar o pallet e pegar a gente e atordoar a gente. O Adam tava fazendo gerador de novo. Tem que priorizar esse gerador. Eu não quero que ele seja feito, então volto nele pra chutar. Já foram 5 chutes naquele gerador. A Sable tava aqui de novo. Ela correu com arrancada explosiva. Mas ela correu para um lado que não tem nada, então a gente consegue pegar um hit. Salvaram no gancho. Eu optei por chutar o gerador porque é a nossa prioridade. Aqui eu tentei bloquear ela, não consegui. Pra ela não ir pra janela, mas ela foi mesmo assim. Não tem ninguém fazendo geradores, então vou tentar conseguir alguma coisa com ela aqui. Eu ia tentar, né? Mas ela correu pra um lado que tinha muito recurso, então ia ser complicado. Se eu ficasse nela, alguém podia voltar e fazer o gerador. E não é isso que eu quero. Eu ouvi alguém fazendo gerador aqui. Eu prefiro ir pro outro, porque tá mais avançado. Beleza. Ainda tá regredindo. É sempre bom manter o gerador regredindo. Então se puder impedir os sobreviventes de tirar a regressão, é bom, porque você não chuta tanto o gerador. Então ele demora mais pra bloquear. Pegamos mais um hit na Lara. Tem 3 feridos agora. O Adam tá dando bobeira. E ele tá no gancho que morre. Travamos a janela. E aqui a gente pega ele. Então conseguimos matar o nosso primeiro sobrevivente. Temos que enganchar rápido pra voltar a patrulhar os geradores. Ainda tá regredindo. Ela tá fazendo esse outro aqui. Ela usou um frasco de névoa. Não vale a pena continuar nela, porque ela tá saudável e indo pra fora da área do Trigen. O sussurro está ativado, o que significa que tem alguém aqui.
E eu vi ela ali, na esquerda. Eu vi ela de novo. Eu não tinha visto. Tá, ela tava fazendo esse gerador aqui. Esse erro de hit que aconteceu foi a mira automática do jogo. Às vezes isso acontece. Você segura o botão, mas o jogo, achando que o hit vai acertar, ele solta o botão automaticamente pra você. Mesmo com você segurando, o boneco bate. Então isso faz você errar às vezes. Enfim. Tentamos fazer o minigame com a velocidade do personagem, mas não deu certo. Eu acabei errando. Ela usou o Duba na cara de novo. Como eu já tinha visto ela usando, eu esperei, então não bati. Se eu batesse, ela ia adquirir o efeito de resistência. Ia continuar viva. Conseguimos matar o nosso segundo sobrevivente. Agora só tem 2, ficou mais fácil. Ela se curou, ou foi curada, então devem estar juntas. Achamos. Conseguimos travar ela aqui. É muito importante ficar travando assim. Tá? Podemos continuar nela. Apesar de ela não ter ido pro gancho nenhuma vez. Como só tem 2 sobreviventes, é mais tranquilo. A Micaela usou o frasco da névoa aqui. Não sei porquê, mas ela me passou a localização dela. Então voltamos nela. Tentamos bloquear, não deu certo. Ela tá numa pallet. Vamos tentar de novo. Fingir que vai pro lado, vai pro outro e bate. Legal. É bom dominar esse tipo de coisa. Eu não tô acostumado a jogar com esse personagem. Mas o básico ajuda bastante. Aqui matamos o terceiro. Eu tô olhando se tem oferenda de nascer porão em algum lugar. Que esse tipo de oferenda existe. E ela fugiu. Então é isso, conseguimos 3 kills. Conseguimos o máximo de pontos de sangue. Fizemos uso de 3 dos nossos perks. O Ninguém Escapa da Morte tá ali. Ele seria bem útil se conseguissem completar aquele gerador. Mas como ninguém conseguiu, então acabou que não serviu muito. Mas é uma ótima precaução. Se conseguissem, a gente tinha outra carta na manga. E é mais ou menos isso aí. O jogo possui um modo de partida normal, onde você pode escolher sobrevivente ou assassino e buscar uma partida. Se você for sobrevivente, você pode convidar amigos para se juntar ao seu grupo. Possui um modo de jogo personalizado, onde você pode preencher todo o lobby com seus amigos e jogarem uma partida normal. Essa partida não irá gerar nenhum ponto de sangue, mas todos os itens, perks, oferendas e addons estarão liberados para serem usados como quiser. Os bots podem ser adicionados nesse modo, mas apenas bots de sobreviventes. Tem os modos de tutoriais, onde o jogo te ensina o básico, tanto de assassino como de sobrevivente, e no final te dá uma recompensa em pontos de sangue e amuleto. Tem os modos especiais, ou temporários, que podem ter várias regras diferentes e são adicionados constantemente, como é o exemplo do modo 2v8, que sempre retorna, onde 2 assassinos caçam 8 sobreviventes, além dos modos que acontecem em eventos, e geralmente dão recompensas. O MMR se trata da pontuação que todos os jogadores têm, mas que não é possível visualizá-la.
ela serve para balancear o jogo, o que significa que quanto mais você desempenhar, maior ele será. Então você será pareado com jogadores de MMR semelhante. O MMR, até onde sabemos, tem um limite de 3.000 e não pode passar disso. Os cosméticos do jogo envolvem skins para personagens, amuletos, banners e distintivos. Todos eles possuem diferentes raridades e podem ser obtidos de diferentes maneiras. Alguns no passe da Fenda, que é basicamente como chamamos o passe de batalha do Dead by Daylight, outros por eventos, missões ou comprando na loja. As skins dos personagens são divididas em 3 partes. Para sobrevivente é a cabeça, torso e pernas. Para assassino é a cabeça, corpo e arma. Geralmente essas partes podem ser alteradas individualmente para formar um novo conjunto, mas algumas skins não permitem isso e só permitem equipar o conjunto completo, como é o caso de skins lendárias e viscerais. A progressão principal do jogo está na teia de sangue, como já falamos dela. Mas também existe o nível da conta, que se aumenta ganhando experiência enquanto joga o jogo normalmente, que a cada nível que o jogador ganha, ele também ganha fragmentos iridescentes, até chegar no nível 100. Ao chegar no nível 100, o jogador volta para o nível 1 e aumenta uma devoção. A devoção possui a única função de mostrar quantas vezes o jogador já chegou no nível 100, e não faz mais nada além disso. Os fragmentos iridescentes que você ganha servem para comprar personagens não licenciados, cosméticos não licenciados e perks ensináveis. Também existem missões no jogo que dão fragmentos da Fenda, que servem para aumentar o nível do passe da Fenda, e pontos de sangue, e às vezes também dão cosméticos. O passe da Fenda conta com uma parte grátis e outra paga. Ambas possuem cosméticos. A parte paga do passe devolve todas as células áuricas que você gastou para comprá-lo, mas claro, só quando você completa. O que significa que se você completar o passe uma vez, você não precisará pagar um adicional para comprar o outro, porque o primeiro que você comprou já vai devolver tudo. As células áuricas são a moeda paga do jogo, você deve gastar dinheiro real para obtê-las. Elas servem para comprar o passe da Fenda, personagens e cosméticos. O jogo geralmente recebe uma atualização grande a cada 3 meses, trazendo um novo capítulo. O capítulo pode trazer sobreviventes, assassinos, skins e mapa. Entre esses capítulos, existem atualizações para balanceamento e ajustes. Cerca de 3 semanas antes do lançamento oficial do capítulo, geralmente tem uma PTB, que seria uma Public Test Build, onde os jogadores da Steam podem testar a atualização antes de todo mundo, para ajudar em correções de bugs e balanceamento. Em datas comemorativas, também temos eventos, e os maiores deles são os de Halloween e o do aniversário do jogo, que ocorrem no meio de outubro e no meio de junho, respectivamente. E nesses eventos, geralmente temos desconto de preço em personagens e skins. As atualizações geralmente são lançadas às 13 horas, horário de Brasília. Os eventos geralmente trazem cosméticos grátis, bônus de ganhos de ponto de sangue e novo modo de jogo exclusivo. Se vocês querem ficar por dentro do mundo do Dead by Daylight, eu aconselho vocês a seguir o perfil oficial do Dead by Daylight no X. Lá eles postam as últimas notícias do jogo e todas as novidades. Eles também fazem live streams para anunciar algumas coisas e para falar com a comunidade, no canal deles no YouTube e também na Twitch, então deixarei linkado aí também. O jogo também possui um fórum de discussões, onde você pode conversar com a comunidade. Tem várias discussões lá sobre o balanceamento do jogo, bugs, novidades e por aí vai. E se você planeja assistir lives na Twitch do jogo, eu aconselho que vocês linkem a sua conta da Twitch com a conta da Behavior, que assim você pode ganhar algumas recompensas só por assistir as lives. Se você quer saber de leaks e data mining, eu também deixarei linkado o DBD Leaks, que é uma comunidade no Reddit que fala justamente sobre isso. E para criadores de conteúdo, se vocês buscam entretenimento e alguém que joga bem, eu aconselho vocês a seguirem o Souza Soul no YouTube. Lá vocês podem aprender mais sobre o jogo e aprender enquanto se diverte, porque o cara é bom. Eu também aconselho vocês a seguirem o canal do Prociônico, que é um canal que fala justamente de notícias. Se vocês não querem ficar acessando vários perfis, como o do X ou seguir os fóruns, lá ele fala sobre tudo, menos os leaks. E geralmente ele posta as notícias no mesmo dia que elas saem, assim como também posta as atualizações do jogo, o que vem por aí, então é muito bom. E além disso tem um canal gringo que ajuda muita gente, que é o do Otis Darva. Ele faz vários vídeos mostrando algumas builds, mostrando coisas do jogo, ensinando iniciantes. Então se vocês querem aprender um pouco mais e sabem inglês, esse é o canal certo.
E por hoje é só, rapaziada.